Dia de comentar das melhores leituras do semestre, então eu vou fazer uma espécie de balanço de leituras e no final vou responder a tag dos 50%. O primeiro destaque, então, fica com Aos 7 aos 40. Foi uma leitura que me marcou muito profundamente, porque para mim ele é um livro sobre o que fica quando o tempo passa. Então ele tem esse nome porque são memórias desse protagonista com 7 anos e depois com 40 anos. Então, em determinado momento, ele volta para a cidade dele, para a casa onde ele cresceu, onde ele se formou como ser humano, onde ele viveu tanta coisa, e ele tem essa caída de ficha das coisas que não voltam mais. Então, ele estava no mesmo lugar, mas pessoas com que ele conviveu e que foram tão importantes para ele já tinham ou não moravam mais lá, ou já tinham falecido. Então, ele tem esse choque de realidade, de que é a mesma coisa, mas tudo está diferente. Então foi um livro que mexeu muito comigo nessa questão assim da nostalgia, essa questão de pensar de aceitar, eu diria, que tem certas coisas que são maravilhosas, mas que é impossível, literalmente impossível, que elas aconteçam de novo. Mas que existe uma beleza nisso, né? De pensar que bom que eu tive a oportunidade de viver aquilo naquele momento, que era para ser daquela forma, né? Nesse caso, memórias de infância e tal. E é um livro lindo, muito gostoso de ler, que ao mesmo tempo que ele é leve, que ele é envolvente, ele também leva a gente assim. Eu senti que ele me remexeu, sabe? Então é um livro curto, leve, mas muito poderoso e eu deixo essa super indicação aqui pra vocês. Próximo destaque, ele vem em dose dupla, que é 1000 Milhas, da Tamara Klink, e O Nós, O Atlântico em Solitário. Pra mim, esses livros, eles funcionam muito bem juntos, porque a Tamara, eu comentei no penúltimo vídeo, né? Então a Tamara, quando ela é filha do Amir Klink, que muitos devem conhecer, com seus 20 e poucos anos, 21 para 22 anos, no meio da pandemia, ela viaja sozinha num barquinho, bem no diminutivo mesmo, era um barquinho, primeiro da Noruega até a França e depois da França para o Brasil. Então esses dois livros são diários de viagem. Foi algo bem diferente, assim, de tudo que eu tinha lido. Em muitos momentos eu tinha dificuldade de acreditar, não assim de acreditar, mas de conceber, vamos dizer, que aquilo não era uma ficção. Isso aconteceu, sabe? Ela teve a coragem de fazer isso, e não só a coragem, mas isso se combinou com uma potência, assim, de escrita, uma sensibilidade da forma com que ela olha para o mundo, e a gente teve a oportunidade de saber um pouco mais da experiência dela. A Tamara é uma pessoa muito especial, inclusive, quando vocês estiverem assistindo isso no domingo, vai ter passado um documentário dela no Fantástico. Então, assim, a Tamara, tudo que ela escrever, tudo que ela publicar, estarei eu com o livro em mãos lendo, porque ela é maravilhosa. Próximo é esse aqui, Como Organizar uma Biblioteca, do Roberto Calasso. Esse livro é aquele típico livro sobre livros, bem gostosinho, bem levinho de ler. Então ele levanta aqui alguns questionamentos, assim, algumas filosofias sobre a organização mesmo da biblioteca, de distribuição dos livros, umas manias muito loucas que a gente tem enquanto leitor. Esse aqui, na verdade, é uma releitura, porque eu li esse livro primeiro no ano passado, eu comprei pelo Kindle, e ganhei de amigo secreto a versão física no amigo secreto que a gente fez no clube, se eu não me engano, no clube do Projeto Dostô, ano passado. Então eu quis reler esse ano porque ele realmente é muito gostosinho. Aquele livro, assim, quando você quer pegar um domingo de boa, assim, e ler alguma coisa que deixa o coração quentinho, esse aqui. Outro destaque muito bacana é este livro, Entre Nós, um escritor e seus colegas falam de trabalho. Ele é organizado pelo Philip Roth, então ele faz entrevistas com vários escritores super interessantes, incluindo Milan Kundera, que a gente conhece, é bem conhecido aqui no Brasil, né? Maravilhoso, e Primo Levi, que é um dos meus autores favoritos. Vários outros escritores aqui eu não conhecia, então foi um livro muito legal para que eu conhecesse escritores diferentes, saindo bem assim da zona de conforto, sabe? Porque quando a gente não sabe nada sobre aquele escritor e a gente lê uma entrevista sobre ele, acho que é uma saída um pouco assim da zona de conforto, porque, pera, deixa eu pesquisar, deixa eu ver por que essa pessoa tá falando isso. Então, vários autores entraram, e livros, né, entraram pra minha lista, e foi uma experiência bem legal. O Philip, ele é um homem, assim, bem do perspicaz, ele é um ótimo entrevistador, ele também contribuiu muito aqui pras entrevistas, foi um livro que eu gostei muito de ter lido.
E este daqui, essa edição, ela tem no Kindle, mas esse é um livro, assim, esgotadinho, sabe? Eu vi, antes de fazer o vídeo, eu fui olhar na Amazon, tem alguns vendedores vendendo ele por um preço bem ok, tipo R$18 e tal. Então, se vocês tiverem interesse, eu indico que adquiram esse livro, porque em muitos momentos ele fica esgotado. Eu comprei numa feira do livro lá de Poços de Caldas por, tipo, R$5 e foi um ótimo achado. Agora tem uma categoria que ela tá anexada junto com a categoria de melhores do ano, melhores do semestre, que é a categoria Dostoiévski. Então eu li alguns livros dele esse semestre, por causa do projeto Dostô, né, que eu organizo, lendo Dostoiévski em ordem cronológica, e pra mim seria injusto colocar só um na categoria, ou não falar de todos os que eu li, porque pra mim todos eles são maravilhosos e, assim, eu não gostei pouco de nenhum livro do Dostô até agora, e a gente já tá chegando na metade do projeto, então pra mim todos eles são maravilhosos praticamente de maneira igual. Então nesse semestre eu li O Sonho do Titio, Sonhos de Petersburgo, A Aldeia de Stepanovich, alguma coisa assim, e vários contos da edição da 34 de Contos Reunidos. Sinceramente, não sei dizer de qual que eu gostei mais. Esses 3 livros, eles têm uma vibe, assim, bem engraçada, bem tragicômica. Então, são livros que a gente dá muita risada, só que na mesma medida que eles são engraçados, eles também são pesados em outro sentido, que é bem essa coisa do tragicômico mesmo, né? Nas discussões, a gente saía de um lugar, assim, de dar risada e de lembrar as partes mais engraçadas, para assuntos bem densos e virava quase que crise existencial. Não vou me alongar muito falando sobre eles, porque eu quero trazer um outro vídeo só sobre Dostô aqui. Acho que eu não tenho nenhum falando de livros especificamente do Dostoiévski aqui no canal, então darei um jeito nisso. Melhores do semestre, vamos lá. Logo no início de janeiro já teve assim um acontecimento que foi o Milagre nos Andes. Eu ganhei o e-book da Ju. Esse livro, infelizmente, nós não temos a versão física, não por um preço, assim, considerável. Eu espero muito que ele volte a ser editado aqui no Brasil. Esse livro ele foi escrito por um dos sobreviventes de um acidente aéreo que aconteceu em 1972. E esse avião caiu bem na Cordilheira dos Andes. Eles passaram 72 dias, se eu não me engano. Ele é todo escrito pelo ponto de vista de um dos sobreviventes, né, que é o Nando Parrado, que escreve muito bem, diga-se de passagem. Eu me interesso muito por esse tema de pessoas lidando com situações extremas, tanto na literatura quanto na vida real, apesar de que ler livros assim, que a gente sabe que as histórias são verídicas, torna tudo muito mais pesado, né? Mas é um livro que alcança muito, 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 muito mais do que simplesmente uma tragédia. Não é uma simples narração de uma tragédia. Ele faz a gente pensar sobre coisas e colocar certos fatores em perspectiva, assim, coisas que eu nunca tinha imaginado que eu pensaria ou que eu conseguiria chegar a certas conclusões sozinha, sabe? E foi muito especial porque eu li junto com a Ju Krishman, que foi quem me presenteou com esse e-book. A gente passou várias horas falando sobre ele em chamada, foi assim, muito bacana. Eu anotei cada pedaço do que a gente conversou, cada insight que aconteceu, e eu quero, inclusive, trazer um vídeo sobre ele. Esse aqui foi outro acontecimento dos grandes, que é a Escrita como Faca e Outros Textos, da Annie Ernaux. Eu nunca li ficção da Annie, inclusive quero muito, ainda mais depois de ler esse livro. E a gente tem aqui uma coletânea de vários textos, tem até entrevistas, tem entradas, assim, de cadernos antigos dela, né, de diários. E aí, aqui temos camadas. Então, em vários desses textos, ela vai falar sobre o ofício de escrever. Então, para quem se interessa por livros sobre escrita, livros sobre livros, esse aqui é, assim, ó, um dos melhores que eu li sobre esse assunto. Ela vai falar bastante dos processos dela como escritora. Então, ela vai contar, assim, bastidores de momentos da vida dela que ela estava escrevendo livros específicos. Isso me deixou com muita vontade de ler. E eu imagino que para quem já leu livros dela de ficção, isso aqui vai fazer mais sentido ainda. Mas não me incomodou o fato de eu não saber exatamente, assim, do que ela estava falando, só me deixou mais curiosa. E ele tem partes bem, assim, autobiográficas, de memórias dela, então a gente consegue conhecer um pouco mais dela, não só como escritora, mas como pessoa, o que eu acho bem interessante, porque ela é, assim, interessantíssima. É daqueles livros que faz a nossa lista de desejos crescer um monte, e as sacadas dela sobre escrita, sobre leitura, também é um livro que merece um vídeo só pra ele. Essas coisas aqui que eu tô falando de vídeo que eu quero fazer
está anotado, tá? Não estou brincando, está anotado. Então é só uma questão de tempo pra gente conversar sobre cada um deles. Esse aqui é uma releitura, mas não tinha como ficar de fora. Foi Encaixotando Minha Biblioteca, do Alberto Manguel, incrível, maravilhoso, perfeito. Essa parte de encaixotar e desencaixotar a biblioteca é só a camada mais superficial, é só o topinho desse livro. Porque assim, o Manguel, ele faz qualquer ideia, qualquer reflexão ficar absurdamente profunda, com 1001 referências. É realmente fascinante a linha de raciocínio desse homem, é um negócio que me deixa intrigada. O nível de inteligência, esse potencial conectivo que ele tem de juntar conhecimentos tão diferentes, que aparentemente são nada a ver, mas tem tudo a ver. Eu adoro essas coisas, né? Vocês sabem. Foi uma leitura do clube e foi muito especial reler, podendo conversar com o pessoal lá do clube. Foi uma discussão, assim, muito quentinho no coração, sabe? Foi muito gostoso conversar sobre esse livro. Esse aqui é aquele livro perfeito para dar de presente. Não vou dizer para qualquer pessoa, porque para qualquer pessoa é muita variedade de unidades de pessoa, né? Mas é aquele livro, assim, meio que, de certa forma, tem que ler, que vale a pena ler. Esse aqui já apareceu no vídeo retrasado, que é o Equinócio dos Sabiás, do Marcos Rodrigues. Um livro de divulgação científica, coisa mais linda. Então, analisando o jardim da casa do Marcos, ele pega pequenos assuntos para explorar em capítulos bem curtinhos, assim, são crônicas, na verdade. E aqui os temas, eles são bem focados na biogeografia, então tem bastante explicações dessas duas áreas que eu tenho muito interesse, que eu gosto muito. E ele explica tudo de um jeito tão inspirador, tão poético, tão sensível. Eu me emocionei lendo esse livro, sabe? Eu achei de um valor muito grande como ele conseguiu colocar tanta ternura num livro de divulgação científica, porque isso com certeza vai fazer com que pessoas que talvez não tivessem tanto interesse nessas áreas olhem para o seu jardim com um olhar totalmente diferente, com muito mais conhecimento, claro, e um certo interesse por aquilo que a gente não precisa ir pra savana para conseguir olhar, sabe? Uma coisa assim, tipo, fazer uma viagem para conhecer sobre a natureza. Se a gente reparar, se a gente prestar atenção, existe um mundo por trás aí por trás dos detalhes, e ele trazer luz e explicação para essas doses de natureza aí no nosso cotidiano. Esse livro, ele realmente virou do meu coração. Já tô de olho nos outros livros do Marcos. No último vídeo eu falei de Quando os Pássaros Voltarem, que foi uma grande surpresa para mim. Eu tava com expectativas altas, porque ele foi me dado de presente por uma pessoa que tem um gosto literário maravilhoso, então assim, não tinha como esse livro ser ruim, simplesmente. Então eu já li com expectativas altas, não é que eu não tava dando nada por ele, não. Eu já falei, bom, esse livro é bom. Só que ele me alcançou, é difícil falar desse livro porque qualquer coisa vai ser spoiler, mas juntou o momento da vida que eu tava passando com as coisas que foram faladas aqui, e a impressão que eu tive quando eu acabei, porque teve isso, eu precisei ler a última frase do livro, e aí tudo fez sentido, pensando que era exatamente o livro que eu precisava ler naquele momento. Então, o timing com que esse livro chegou pra mim, e aí chegou e já comecei a ler, tipo, no dia seguinte, foi um presente divino, assim, foi uma coisa muito especial. Eu não acho que ele vai agradar a maioria das pessoas, porque aqui a gente tem um narrador, né, um personagem que ele é muito detestável, é o homem do subsolo do século XXI, escrevendo um livro, durante um ano que ele decidiu que ao final desse ano ele colocaria fim na vida dele. Então tem várias partes muito pesadas, a gente fica com raiva desse cara, a gente em vários momentos fica com nojo, sabe? Uma coisa assim bem visceral, mas ao mesmo tempo a gente tá falando de humanidade. Uma pessoa com seus muitos problemas psicológicos, familiares, suas questões existenciais, seus dilemas com a vida. E acho que se você tiver no momento certo, com os interesses ali alinhados, eu acho que pode ser uma experiência de leitura bem diferenciada. Pra surpresa de um total de 0 pessoas, Os Sonhos que Tenho, de Nélida Pinhon, e O Perigo de Estar Lúcida estão, assim, top 3. Ainda tem o último livro que falta falar, mas eles estão, assim, não tem nem... Eu falei pra caramba deles no último vídeo, no penúltimo vídeo, se não me engano, eu falei do livro da Nélida também. Nos Sonhos que Tenho, a Nélida vai falar sobre um monte de assuntos.
realmente uma miscelânea de assuntos, mas que são guiados por esse olhar de quem sabe que está no final de sua vida. Então tem o tecido da velhice que cobre tudo aqui que ela fala, que dá um brilho muito diferente, sabe? Ela fala sobre livros, ela fala sobre memórias, ela fala sobre os parentes mais distantes. Tem uma parte que ela fala sobre a família dela, que todo mundo já morreu, assim, as pessoas mais próximas, e ela tá falando da lembrança dos natais. Então, assim, tem um negócio que me faz lembrar do 7 aos 40, acho que é uma mesma raiz de sentimento, que ao mesmo tempo que dá uma fisgada na gente, também reconforta, sabe? Então eu acho que esse foi um dos motivos de eu ter me ligado tanto com esses dois livros. E aqui no caso da Rosa Monteiro, com O Perigo de Estar Lúcida, foi outro livro que me alcançou assim do nada, que foi um presente. Eu já tinha ouvido falar da Rosa, mas esse livro nunca tinha me chamado a atenção, eu não sabia nem sobre o que ele era, sobre o que ele falava. E a Cris, maravilhosa, me mandou, falou, toma, leia. Na verdade, numa das discussões do projeto Dostô, ela citou uma parte dele, que a Rosa tá falando sobre Dostoiévski, né? E eu já fiquei, diga-me mais sobre isso. Ela viu que eu fiquei interessada, me mandou de presente, e também foi, assim, o livro certo no momento certo, era exatamente o que eu tava precisando ler, o assunto, enfim, praticamente um estudo para entender os paralelos entre genialidade, criatividade, solidão, excentricidade. Então aqui ela analisa bastante padrões de comportamento de criadores, né, de artistas, escritores. Para mim, esses dois aqui, eles são, assim, 1000 estrelas, impecáveis. Por último, mas não menos importante, temos De Amor e Trevas. Agora, eu preciso fazer um agradecimento especial ao pessoal do clube do semestre passado, porque foram elas que escolheram esse livro. E ele foi, se eu não me engano, top 1 de indicações para ser um dos livros pra gente ler esse semestre. Eu já tinha ele aqui me esperando, porque quando a Companhia das Letras lançou um livro de ensaios dele, eu fiquei interessada, comprei e li logo em seguida do lançamento, então pouco tempo depois eu comprei ele numa feira de livros, mas eu acho que eu não teria lido por agora se não fosse a votação das Jovens Senhoras, então muito obrigada, Jovens Senhoras. Esse aqui é um livro de memórias do Amos Oz, que é um autor israelense. O Amos, ele teve a infância marcada por um acontecimento muito triste, assim, uma tragédia, eu diria, que é a perda da mãe. E por mais que sejam memórias dele, esse livro não é concentrado simplesmente nas vivências e nas coisas que ele sentia. Então a gente acaba se apegando muito ao que ele falava da família como um todo, mas principalmente do pai e da mãe. E o que acontece? O Amos virou o evento do meu semestre, porque em paralelo a esse livro, eu li vários outros dele, li a biografia que a esposa dele escreveu sobre ele, com um assunto assim em looping que eu não queria largar. Eu quero ler tudo o que ele escreveu. Preciso dizer, né, que esse aqui eu também preciso de um vídeo para falar só sobre ele, porque tem muita coisa, é até difícil falar em poucos minutos aqui, uma espécie de sinopse com impressões principais, mas eu diria que esse foi o livro mais marcante, mais visceral do semestre, e ele com certeza entrou para a lista de livros mais marcantes, assim, livros favoritos da vida mesmo. Agora seguindo para a tag. Melhor livro que você leu até agora? Eu geralmente não consigo responder com um livro, né? Eu sempre dou aquela roubadinha. Mas, analisando assim de pronto, se você me perguntasse muito rápido, sem me dar tempo para pensar muito, eu diria o De Amor e Trevas, considerando que eu entrei nessa obsessão amososiana aí, e eu só queria ler livros dele, e eu vou aproveitar para dar destaque tanto para a biografia que a esposa dele escreveu sobre ele, que chama Meu Amos, um chuchuzinho esse livro, e para um livro dele de contos que chama Entre Amigos. Eu acho que se eu não tivesse lido esse primeiro, na verdade eu li durante, mas eu já estava acho que mais no finalzinho da leitura, eu não teria gostado muito de Entre Amigos não, porque realmente o que a gente vê aqui dá todo o tom pro livro de contos. Mas esse combo realmente funcionou muito e vira e mexe eu lembro de algum dos contos, foi um livro assim que me marcou de maneira interessante. Lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito, não sei. O livro que mais te decepcionou esse ano? Eu não tive nenhuma decepção de fato, mas teve um livro
que eu tinha esperança, na verdade eu quis ter a esperança, que eu já imaginava que não fosse acontecer, de que eu fosse gostar tanto quanto um livro parecido, vocês vão entender, que foi Jane Eyre. Eu amei Jane Eyre, tá? Amei, amei. Também foi votação das Jovens Senhoras. Eu queria muito que Jane Eyre ficasse, se não acima, ao menos junto com O Morro dos Ventos Vivantes, que é um livro que eu amo de paixão. Reli ano passado no clube, foi uma experiência, assim, maravilhosa. Mas, assim, no fundo eu já sabia que eles têm uma essência muito diferente, tanto por não terem sido escritos pela mesma pessoa, né, claro, mas eu me iludi, entendeu? Novo autor favorito que você conheceu recentemente? Eu diria que o Amos Oz, pela quantidade, né, das coisas que eu li por causa desse livro e pelo fato de que depois desse eu realmente quero ler todos os livros publicados desse autor. Mas também poderia dizer Nérida Pinhon, que eu vou ler tudo que essa mulher escreveu, com certeza. Poderia dizer Tamara Klink, poderia dizer Rosa Monteiro. Um livro que te fez chorar. Teve um livro que me fez chorar copiosamente, que fez minhas vias aéreas ficarem assim afetadas, que foi David Copperfield. Sim, incrível, incrível. Eu acho que o que ele tem de grande com as suas, na edição que eu li, mais de 1000 páginas, ele tem de maravilhoso. Chorei pelo David, chorei com o David, chorei por causa de coisas que nem era com o David que estava acontecendo, mas eu estava emocionada. E foi um livro que ele cresceu pra mim absurdamente na releitura. Inclusive, foi a primeira leitura coletiva que eu fiz na minha vida em 2017 ou 2016. Então ele já tinha esse lugarzinho assim bem especial e não tem nem como comparar a leitura da primeira vez com essa releitura agora, ainda mais com o clube, a gente teve aula com convidado especial. É outro que com certeza eu vou levar pra vida e que em vários momentos diferentes eu vou reler com certeza. Um livro que te deixou feliz no primeiro semestre, com certeza foi O Equinócio dos Sabiás. Se você ler, você vai entender porque que eu tô colocando ele, tá? Mas essa coisa de olhar para o jardim e ver todo um mundo e essas camadas de explicações e o porquê de cada coisa, de ver essa vida abundante, seja até numa árvore morta, que tem a sua importância também para a natureza, a relação dos passarinhos, os insetos, enfim, me deu uma dose, assim, de serotonina, sabe? O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano? Eu acho, foi este daqui, que é o livro de cartas do Tolkien. Ganhei de presente da Marília, maravilhosa. E assim, eu acho isso aqui coisa mais linda. Ele parece tipo uma caixa daquelas chiquérrimas, sabe? De deixar assim, de decoração em cima da mesa. Eu acho ele a coisa mais linda. Quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Vou deixar linkado aqui pra vocês o vídeo de livros para 2024, né? Mas posso fazer um vídeo também de próximas leituras, alguma coisa assim, que a gente conversa melhor sobre esse assunto. Não esquece de me contar quais foram suas melhores leituras, se você já leu algum desses, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e de deixar seu joinha. Beijo e até o próximo vídeo.